Olá, eu sou Gomes e estou aqui para apresentar a você o módulo Introdução ao Universo Sílica. Este módulo Introdução ao Universo Sílica faz parte do curso Introdução ao Programa de Parceria do Sílica. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a evolução e as métricas, ou seja, como nós podemos mensurar os efeitos dos softwares do Universo Sílica. Para isso, será importante que você fique comigo até o fim e você vai gostar. Vamos falar um bocado de como tudo isto começou, como o Universo Sílica começou. Só para dar um spoiler, só para dar uma curiosidade, era bem menos do que parece, era uma planilha de Excel, ok? Só para dar uma curiosidade. E no final vamos mostrar os números atuais, no momento que gravamos esse vídeo, quais são os números que o Sílica, que o Universo Sílica como um todo já atingiu. Pois é, então agora, como eu disse, quando eu lancei o pequeno spoiler, permitam, o Universo Sílica começou com uma planilha de Excel. Sim, isso mesmo, uma planilha de Excel. Em 2009, nós precisamos criar uma planilha de Excel para que possa ser usado no controle de pagamentos de uma das instituições para a qual nós trabalhávamos. Era uma instituição de ensino, por acaso. Então, na altura, estavam com dificuldade em controlar os pagamentos e por isso, com a nossa pequena experiência de informática, criamos esta planilha de Excel. Só que como não podia ser uma planilha assim só assim avulsa, demos ele o nome de R, Soluções Gestão Escolar. Pois é, mas na verdade o nome R Soluções só veio tipo, muitos meses depois de já estarem a utilizar essa mesma planilha. O que essa planilha fazia? Controlava os pagamentos, alunos, que faziam pagamento, inclusive dava a possibilidade de você ver se estavam em dívida e companhia. Era uma planilha bem simples, mas bem dinâmica. E aliás, foi aí onde tudo isto começou. O que aconteceu foi que essa mesma instituição para a qual nós criamos essa planilha de Excel, a sua exigência foram subindo e por isso foram exigindo mais de nós e nós fomos obrigados sempre a melhorar este mesmo software. O que vai acontecer? Esta instituição, que por acaso era de ensino, em 2012 começa com os negócios numa área assim fora do ensino e precisavam e pediram mais uma vez uma solução para controlar aqueles negócios. É aí que nós criamos já uma versão que nós podemos chamar de prévia, né, de um software, porque deixou de ser exclusivamente planilha, mas passou a ser já desenvolvido por acaso no VB, com Visual Basic, isso mesmo, desenvolveu de VB, mas mantinha a base de dados em Access, em Microsoft Access. Esta prévia do software nós chamamos de cavalo, e ele foi assim a primeira versão que nós podemos chamar assim de aquilo que viria a ser um software. Neste caso o cavalo, ao contrário da planilha de Excel, o cavalo já era focado para a versão mais para nichos mais comerciais, né? Para além do sistema de ensino, mas não era uma coisa muito interna para aquela instituição. Aliás, até 2012 não existia qualquer intenção de comercialização dos produtos que hoje nós chamamos de Sílica, né? Era tudo muito interno, era só usado para resolver os problemas internos da instituição para a qual eu trabalhava e ainda, por acaso, ainda tenho filiação até hoje. Num escala muito mais alto, mas ainda tenho filiação até hoje. O que é que se passa? Por essa altura, algumas pessoas passaram por uma dessas instituições e solicitaram que gostariam de ter isso instalado, a mesma ferramenta que essas instituições utilizavam para controlar as suas propinas e companhia, gostariam de ter nas suas escolas. Então foram as primeiras vendas do software que hoje é chamado de Sílica. Foram as primeiríssimas vendas nessa altura. Na verdade, não existia nenhuma intenção. Aquilo foi uma questão de que se alguém pediu, surgiu a oportunidade e nós começamos a vender. Então, como tínhamos que vender, aí já éramos obrigados a criar uma coisa assim com uma cara mais comercial. Assim criamos o School Manager System em 2014.
é aquilo que nós vamos chamar, que a primeira vez vamos chamar assim de um software como tal. Perdão, um software como tal, porque já funcionava muito bem com a arquitetura servidor-cliente, ou seja, tínhamos a base de dados instalada numa máquina e outros computadores, outras máquinas poderiam acessar aquele servidor em forma de cliente. Já era multitarefas, várias tarefas ao mesmo tempo e principalmente multi-utilizadores. Já poderiam ter mais do que um utilizador a operar em simultâneo a utilização desse software. Na verdade, já era possível utilizar até 255 utilizadores em simultâneo no software. Nunca ninguém usou os 255 utilizadores, mas na altura nós já disponibilizávamos como esta possibilidade. Isto foi finais de 2014 e início de 2015. Só por curiosidade, para você que está assistindo, para o parceiro que está assistindo agora aqui, você que está aqui conosco aqui nessa aula, até hoje temos um único cliente que tem esta versão do School Manager System e ele não aceita atualizar. Não aceita atualizar. Nós já propomos a ele várias formas para que ele possa atualizar. Ele não aceita. Ele diz, olha, eu estou feliz com essa solução. E me deixem que eu estou bem. Ela está a trabalhar, está a funcionar. Deixem-me aqui que eu estou bem. E nós simplesmente fizemos assistência técnica. Nós já propomos várias soluções para ele atualizar. Mas ele sente-se tão cômodo com a versão que está lá a utilizar que não, prefere não mexer. Tanto mais que eu mesmíssimo, o computador que está lá instalado já agora aqui que eu me lembrei, que eu mesmíssimo, desde a última vez pelo menos que fui lá lhe visitar, inclusive eu mesmíssimo computador que eles utilizam desde o longínquo ano de 2014, 10 anos depois, ainda continuo a utilizar o School Manager System. O nome, a denominação School Manager System é porque nesta altura o Silica era muito focado à gestão escolar, então daí a denominação School Manager System. O que vai acontecer? Em 2017 surge a primeira vez a denominação de Silica. Aí nós restartamos, foi uma espécie de reboot. Na verdade não foi uma espécie não, foi mesmo um reboot para o universo Silica. Por que estava a acontecer? A grelha de clientes era bem maior e a exigência era maior. E nessa altura nós tínhamos que encarar já o Silica como um negócio, não como mais um software que nós tínhamos aí, que só utilizávamos na verdade não tínhamos nenhuma intenção de ganhar muito dinheiro com isso, era só mais um software. E nessa altura decidimos que vamos estruturar isso e apresentar este software como uma forma de negócio. Daí rebutamos, zeramos a recontagem, mudamos o nome mais uma vez e geramos a contagem, passou a ser pela primeira vez o Silica e na versão 1.0. E, obviamente, as atualizações que foram passando e por aí foi acontecendo. Agora, em 2020 foi a primeira grande disrupção, que eu vou dizer assim, do que hoje chamamos Silica. Porque quando foi lançado o Silica 2.0, já não foi focado exclusivamente no nicho de gestão escolar, no nicho das escolas. Já foi um software focado para vários nichos. A gestão comercial, gestão escolar e gestão hospitalar. E quando nós vamos falar de gestão comercial, nós estamos a falar de atingir nicho de prestação de serviço, comércio geral, retalho, grossista. Todos esses nichos já podiam ser atingidos por via do software Silica. Assim, foi a primeira vez que o Silica já passou a estar disponível para lá das instituições de ensino. Outra coisa interessante que aconteceu com a versão de 2020 é que no ano anterior, 2019, entrou em vigor em Angola o imposto sobre valor acrescentado e com este imposto foi obrigado que os softwares que trabalhavam de alguma forma com o sistema de faturação eram obrigados a certificar. E ali no ano longínquo, ano de 2020, nós certificamos pela primeira vez o Silica. É aí que o Silica teve a certificação da AGT como um software autorizado a trabalhar, autorizado pela Administração Geral Tributária a trabalhar nos nichos de faturação. Tudo isso aconteceu no ano 2020, em plena pandemia. Agora me lembrei que toda essa disrupção foi bem no meio da pandemia do Covid-19. Mas nós trabalhamos muito por essa altura. No início estávamos todos perdidos, mas quando entendemos que aquele tempo podia ser utilizado para fazer evoluir,
muita coisa boa aconteceu. Agora, um ano depois surge a segunda grande disrupção. Por quê? Porque até 2020, até a versão 2020, o Silica era distribuído exclusivamente desktop Windows, ou seja, só quem tinha um computador com alguma versão do Windows 7, 10 ou qual fosse a versão do Windows é que poderia utilizar o Silica, porque ele era exclusivo para desktop. O que aconteceu em 2021? Em 2021, com a versão 3. Né, a versão 3.0 e por aí diante, o Silica passou a estar disponível para além de desktop, também passou a estar disponível na versão web. Ou seja, já era possível quem está online em casa utilizar o software de faturação. Na verdade, foi a primeira vez que disponibilizamos com que as pessoas pudessem trabalhar remoto, longe da unidade de faturação. Imagine que você tem a loja, imagine que você tem a loja em Cacoaco, mas poderias muito bem estar em Gobota e trabalhar por cerca, ou na China, na Índia, ou sei lá, qual canto do mundo você pudesse estar. Poderias muito bem ter acesso às informações de tudo que estava a acontecer na sua loja. Isto aconteceu no ano de 2021, quando foi lançada pela primeira vez a versão web online do Silica. O que aconteceu? Ainda com a denominação de 3.0, mas já no ano de 2022, é aí que passa a ser um universo como tal. Por quê? Porque já deixou de ser um único software, passaram a ser vários e variadíssimos softwares. Na verdade, na altura eram 5 softwares, e todos eles com uma missão muito específica para cobrir áreas também muito específicas. Na verdade, em 2022 foi a terceira disrupção do Silica, e aí passou a ser um cross-system e cross-plataforma. O que queremos dizer aqui com o cross-system? A mesmíssima versão que você usava no desktop é a que estava no online. Você não tinha nenhuma quebra de experiência por causa da interface, porque a versão que você usava no seu computador desktop era a mesma que utilizava no seu navegador online, era a mesma que utilizava no seu telefone, ou como você pudesse quiser. E mais, na altura, antes disso, as contas eram separadas, ou seja, se você tem um cadastro no Silica RP, também não poderias ter outro cadastro no Silica, tinhas que fazer um novo cadastro no Silica RH por aí diante. Quando nós criamos isso como universo, quando nós decidimos que ele passaria a ser um cross-system, a partir daquele momento, você só precisava criar uma conta no universo Silica, e como é até hoje, né? Você só cria uma conta e esta conta dá-te acesso a todos os softwares restantes do universo Silica. É aí que nós estamos a chamar de cross-system. E o cross-platform, como eu já disse antes, a mesmíssima versão que você tinha no online, que estava no desktop e por aí diante. O mesmo software passou a estar disponível em mais do que uma plataforma de utilização. Você, meu amigo, então, você já sabe, foram mais de 14 anos para tirar de uma planilha de Excel e passar a ser um universo, um conglomerado de softwares. E quais são estes softwares? São estes que passo aqui a apresentar. Quais são estes softwares? Bom, temos o primeiro, o Joinha, né? Que nós aqui chamamos de Joinha, que é o líder, né? O Silica RP, para a faturação e gestão comercial. Temos o Silica Youth, gestão hospitalar, School, gestão escolar, Univ, gestão universitária, Aqua, gestão comercial de água. Depois temos o Silica RH, como o nome mesmo diz, gestão de recursos humanos. O Silica Token, que é para o envio de mensagens instantâneas. O Silica Omnis, que é a nossa plataforma interna, que é a nossa carteira de gestão, nossa carteira digital de pagamentos. E o Silica Express. Todos os softwares que eu acabei de citar já estão em produção, ou seja, já estão disponíveis para utilização para o público em geral. Qualquer pessoa já pode criar conta e utilizar, fazer download, instalar, sei lá, o que bem entender e fazer a sua utilização. Agora, existem outros softwares que ainda não estão disponíveis para o público porque ainda estão em desenvolvimento, que é a nossa plataforma de e-commerce, Silica Shop,
o software destinado a organizações não governamentais, Silica ONG, e a nossa plataforma de investimentos, que é o Silica Invest. Qualquer um desses três e outros, que ainda não podemos citar aqui, estão em desenvolvimento, ok? Então, são 9 softwares em produção, hoje que eu falo para vocês, e 3 em desenvolvimento. Tudo isso fazem o universo Silica. Agora, são 14 anos, mais de 14 anos de atividade. Então, e esses 14 anos sempre foram a crescer. Vocês puderam ver que eles evoluiu de uma planilha de Excel até ser um conglomerado de softwares. E tudo isso foi graças a clientes, foi graças a pessoas, porque a matriz do Silica, mesmo quando ele passou a ser comercial, e até hoje, é dar ouvido aos nossos clientes. Nós damos ouvidos aos nossos clientes. A opinião de nossos clientes faz toda a diferença, porque é com a opinião deles que nós fomos crescendo. Olha, ele saiu daquele Excel simples para o que é hoje, porque toda vez que um cliente sugeria uma coisa que nós achávamos interessante, incluíamos no software, fazíamos uma atualização e incluíamos no software, ok? Pois é, então, isto tudo quero dizer o quê? Na versão mais robusta do Silica, estou a falar Silica RP, School, ILT, que são as versões mais robustas, mais completas, não é? São mais de 800, especificamente 867 empresas ou instituições que trabalham com algum desses softwares do universo Silica. E já estamos presentes nas 18 províncias. O Silica já é utilizado nas 18 províncias de Angola. Em cada uma das províncias de Angola tem pelo menos uma empresa ou uma instituição que utiliza um dos softwares do universo Silica. Foi muito, muito trabalho até chegarmos nesses números. E vou mais longe. Hoje, o volume de negócio que foi possível para nós contabilizarmos, não é? São 8 mil milhões, 554 milhões de kwanza. Ou seja, nós já fizemos em fatura, já ajudamos as pessoas a fazer fatura em 8 mil milhões de kwanza. Isto é um número que só nos passou a ser possível de contabilizar de 2020 para cá, quando passamos até a versão online. Por todos os outros que usam as versões desktop, nem sequer sabemos os valores que estão aí, porque não estão a nos informar. Então, nós, Universo Silica, já estamos presentes nas 18 províncias, 867 empresas foram impactadas positivamente por nós. Agora, você está aí a ver no quadro. 2.371. 2.371. 2.371 é o número de utilizadores ativos na versão light, na versão mais simples. Porque quando nós criamos o Silica, depois criamos o Silica Express, que lançamos recentemente, como sendo a versão light do Silica RP. É um software tipo, só com o mínimo que se precisa. E já são 2.371 utilizadores. Se você quer saber, essa versão foi lançada apenas em novembro de 2023. Hoje estou a falar para vocês em janeiro de 2024. Os números foram para lá da nossa expectativa. Tipo, nós pensávamos que estaríamos aqui, estamos lá mais para frente, com os números que nós estamos a atingir com o Silica Express. É isso que faz do Silica especial. E nunca, mesmo com tanta gente a utilizar, nunca deixamos de dar ouvido a quem nos dá sugestões, a quem nos quer melhorar, até mesmo a quem nos quer criticar, ok? Pois é, meu amigo. Então, para fechar a sessão de hoje, permita-me fazer assim uma recapitulação básica, ok? Na sessão de hoje nós falamos sobre a evolução do Silica, que começou como uma planilha de Excel e hoje são mais de 12 softwares, dos quais 9 já estão em produção: Silica RP, Silica ILT, Silica School, Silica Univ, Silica Omni, Silica Token, Silica Express, e 3 estão em desenvolvimento: Silica Shop, Silica Investimento e o Silica ONG. Dos que já estão em produção, dos softwares mais robustos, já atingimos 867 empresas, sendo que para a versão mais light são 2.371 utilizadores ativos.
e neste momento o Sílica está presente nas 18 províncias de Angola. Então, para a aula de hoje era o que está reservado. Fica conosco e na próxima aula nós vamos falar mais um bocado em cada um desses softwares que eu acabei de mencionar. Nós vamos dar mais detalhe em cada um desses softwares, por isso conto consigo na próxima aula.